Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui, para respondermos, a prova do Conselho Nacional do Ministério Público, nível médio, da área administrativa, feita pela Fundação Carlos Chagas, tá ok? A prova relacionada a raciocínio lógico, beleza? Sou Josmar Padilha, professor de matemática, raciocínio lógico e também estatística. Então, vamos lá começar. Foram 5 questões dessa prova. Não foi tão difícil, a verdade é essa, né? Tivemos 2 questões aí bem simples, só uma questão de ler, interpretar. É uma questãozinha só de das operações básicas, digamos assim, né? Subtrair, somar, dividir, perfeito? Correto? Uma questão de porcentagem, né? Outra questão também de sistema de medidas, só a questão de transformação, beleza? Então, vou fazer essas 5 questões agora, tá? Vamos começar, vamos lá. Olha só. A primeira questão fala bem assim, ó. Um biólogo observou que no dia 1º de janeiro, 7 novas bactérias em uma cultura. No dia 2 de janeiro, 3 novas bactérias foram observadas na cultura. A cada dia subsequente, o biólogo verificou que o número de novas bactérias observadas era igual à soma do número de novas bactérias observadas nos 2 dias anteriores. Então, peraí. A cada dia, né? Observar aqui, vamos interpretar direitinho, ó. A cada dia subsequente, o biólogo verificou que o número de novas bactérias observadas era o quê? Era igual à soma, importante observar isso, do número de novas bactérias observadas nos 2 dias anteriores. Então, a soma, nos 2 dias anteriores. Beleza. Por exemplo, ele deu um exemplo. No dia 3 de janeiro foram observadas 10 novas bactérias. Beleza? No dia 4 de janeiro foram observadas 13 novas bactérias e assim por diante. Bem, então a questão fala o seguinte: a cada dia, esse dia aqui vai ser o quê? As novas bactérias que vão aparecer corresponde o quê? A soma dos 2 dias anteriores. Apareceram novas bactérias, beleza? No 3º dia, digamos assim, vai ser o quê? Vai ser a soma dos 2 dias anteriores. Perfeito? Vamos voltar lá. Perfeito. Então, continuando, fala o seguinte. Sabendo que nos dias 28 e 31 de janeiro, foram observadas, respectivamente, 1.439.005 bactérias e no dia 31, 6.095.723 novas bactérias na cultura. Então, o número de novas bactérias observadas no dia 30 de janeiro foi... Nós temos o seguinte, nós temos dia 28, nós temos dia 29, nós temos o dia 30 e o dia 31. Esse biólogo observou que no dia 28 apareceram quantas novas bactérias, Josimar? 1.439.005 bactérias. Ele observou também que no dia 31, no dia 31, nós tivemos o quê? 6.095.723 bactérias. Legal. Mas a pergunta foi, no dia 30 de janeiro, vou até marcar aqui, ó, marca texto, no dia 30, no dia 30. Segundo a informação, vamos voltar lá rapidinho, a cada dia, está sublinhado, ó, a cada dia subsequente, o biólogo verificou que o número de novas bactérias observadas era igual à soma
do número de novas bactérias observadas nos 2 dias anteriores. Se você perceber, nós temos aqui, ó, no dia 1º foram 7. No dia 2 de janeiro foram 3. Então, olha só, no dia 1º, então você percebe o seguinte, ó, no dia 1º foram 7 bactérias, 7 novas bactérias. No dia 2, no segundo dia, né, 3. Você vai observar que lá embaixo ele fala, ó, por exemplo, no dia 3 de janeiro, no terceiro dia, já foram 10. Por que foram 10? Porque somou os 2 dias anteriores. 7 mais 3, 10. No quarto dia, já somos os 2 dias anteriores. 3 mais 10, 13. Se fosse no quinto dia, somos os 2 dias anteriores. 10 mais 13, 23. E assim sucessivamente, a cada dia, a soma dos 2 dias anteriores. Então, nós temos aqui, dia 28, 1.439.005 bactérias. No dia 31, 6.095.723 bactérias. Beleza. Então, eu percebo o seguinte, ele quer saber dia 30. O dia 29 eu não sei. Vou fazer o seguinte, vou chamar ele de X. Beleza? Já no dia 30, observa, ó, no dia 29 eu não sei, mas eu sei que o dia 29 foi a soma de quem? Do dia 28 e do dia 27. Eu sei o dia 27, Osmar? Não sei o dia 27. Né? Mas o dia 28 eu sei. 1.439.005 bactérias. O dia 29 eu chamei de X. Quem vai ser o dia 30? O dia 30 é a soma dos 2 dias anteriores. Então vai ser 28 mais 29. Então eu chamei que o dia 29 foram X novas bactérias. Já no dia 30 vai ser quem? A soma dos 2 dias anteriores. O dia 30 vai ser quem? Vai ser o dia 28 mais o dia 29. Então o dia 30 vai ser quem? 1.439.005 bactérias mais X. Concorda comigo? Porque o dia 30 é a soma das bactérias do dia 28 mais do dia 29. Então eu posso pensar o seguinte agora. O dia 31, Josimar, esses 6 milhões alguma coisa aqui, é resultado de quem? O dia 31 é o resultado de quem? Das bactérias do dia 29 mais o dia 30. Aí fica tranquilo. Então, olha só. Quem eu tenho aqui no dia 31? No dia 31 nós temos quanto? 6.095.723. Então, eu vou pegar o dia 31. Quem vai ser o dia 31? Vai ser a soma do dia 30 mais o dia 29. Concorda comigo? A cada novo dia é a soma dos 2 dias anteriores. Então, esse dia 31, ele foi resultado de quem? O dia 31 foi resultado, vou colocar aqui de vermelhinho, 6.095.723 é resultado de quem? Do dia 29 mais o dia 30. Quem é o dia 30? 1.439.005 bactérias mais X. Beleza? Então, quer dizer, o dia 31 é igual a quem? O 29 mais 30. Então, o que eu tenho no dia 29 mais o que eu tenho no dia 30 resultou no dia 31. Então, ficou tranquilo. X mais X vão dar 2X. Então, aqui, ó, 2X, que é igual. Esse outro vai para o outro lado subtraindo. Então, vai ser quem, na verdade? Vai ser 6.095.723 menos 1.439.005. Então, 2x vai ser igual. Subtraindo aqui vai dar 4 milhões, né? Quer dizer, 656.718. O 2 que está multiplicando eu passo dividindo. Então vai ser x, que é igual a quem, Josmar? 2 milhões
328. Colocar um pouquinho menor, peraí. Deixa eu apagar aqui esse pedacinho. Quem vai ser o X? Passar para o outro lado. Quem vai ser o X? O X vai ser... Nós temos lá 2x, que é igual, né? Só para ficar organizado. 4.656.718. Passa o 2 dividindo. Então, passando o 2 dividindo, nós teremos o quê? 2.328.359. Beleza? Isso é o X. Mas o X é correspondente a qual dia? Se você for lá, o X é correspondente ao dia 29. Ó, no dia 29, nós tivemos X novas bactérias. Mas ele não quer o dia 29, ele quer o dia 30. Então, o dia 30 é o quê? Eu vou ter que pegar 1.439.005 bactérias, mais o X que eu encontrei. Então, no dia 30, né? Então, no dia 30, teremos o quê no dia 30? Teremos 1.439.005 bactérias, mais o que eu encontrei lá, o X. Que é o X? 2.328.359. Somando os dois, no dia 30 nós teremos 3.767.364. Essa é a resposta. Então, vamos verificar, né? Qual vai ser a letra, né? Letra E. Beleza? Ótimo, ótimo, ótimo. Belezinha? Então é o que nós temos aí. Ok. Ok. Bem. Próxima questão. Né? Próxima questão fala o seguinte. Uma empresa multinacional possui, certo? Possui 420 funcionários, homens e mulheres, né? Homens e mulheres. Beleza. Dos quais 3/7 são homens e destes a metade são brasileiros. Sabendo-se que 6,25% das funcionárias mulheres dessa empresa são brasileiras, então a porcentagem de funcionários homens e mulheres não brasileiros dessa empresa é de... Beleza. Bem, essa questão ela fala o quê? Homens e mulheres. E ela fala o que mais, Josimar? Ela fala sobre brasileiros e não brasileiros. É uma questão típica um pouquinho de quê? De teoria de conjuntos. É como se fosse conjuntos. Porém, eu tenho aí conjuntos disjuntos. Por quê? Eu não posso ter ninguém que seja homem e mulher. Eu não posso ter ninguém que seja brasileiro e não brasileiro. Mas eu posso ter, Josimar, um homem que é brasileiro e um homem que não é brasileiro. Eu posso ter uma mulher que é brasileira e uma mulher que não é brasileira. Quando isso acontece, a melhor maneira de você fazer de maneira simples é você montar uma tabelinha. Você coloca homens e mulheres, brasileiros e não brasileiros. Beleza? Um pouquinho de porcentagem, um pouquinho de razão. Tá ok? Vamos fazer a questão? Vamos fazer comigo aqui, ó. Então é o seguinte. Fazendo a questão, temos o seguinte, ó. Monta uma tabelinha que fica fácil. Nós temos homens, nós temos mulheres. Brasileiros e não brasileiros. Opa, ficou torto. Brasileiros homens e mulheres, né? Brasileiros e não brasileiros. Qual o total de pessoas que nós temos? Nós temos 420, né? 420 funcionários. Então nós temos lá 420. Colocar bem assim, ó. Toda vez que você perceber que trabalha homens e mulheres, brasileiros, não brasileiros, homens e mulheres, tem nível superior, não tem nível superior, ou seja, eu não tenho nada em comum, entre homens e mulheres. São conjuntos disjuntos, não tem nada em comum, não tem seção vazia, ninguém pode ser uma mulher ao mesmo tempo. Eu também, Josmar, não tenho nenhum elemento
que pertença a esses dois conjuntos. Como é que alguém vai ser brasileiro ou não brasileiro? É impossível. Mas eu posso ter, Josimar, alguém aqui que seja um homem brasileiro, um homem não brasileiro, uma mulher brasileira, uma mulher não brasileira, total de homens, total de mulheres, total de brasileiros, total de não brasileiros e os meus total de funcionários, que é 420. Essa tabelinha ela é perfeita, porque, Josimar, ela vai criar para mim todas as minhas possibilidades. Beleza? Então, nós temos aí 420 funcionários. Perfeito. Aí a questão fala o quê? 3/7 dos quais, 3/7 são homens. Então, eu vou fazer aqui, ó. 3/7 dos funcionários, 3/7, né? De 420, então é 3/7 de dado. Essas preposições dentro da matemática são multiplicações. Guarda para você essas preposições, 1/4 de, metade do. Então, ou seja, são multiplicações. Então, simplificando, eu tenho aqui, ó, 420 com 7, dá 60 em cima, não é isso? 60. 3 vezes 60, nós temos 180. 180 homens. Então, aqui, ó, total de homens, vou na tabelinha e preenche lá, ó, 180 homens. Bacana. Continuando a leitura. Aí falar bem assim na questão ainda, ó. E destes, a metade são brasileiros. Ah, então a metade desses homens aqui são brasileiros. 180, quanto é que é a metade? 90. 90 são brasileiros, logicamente, a gente pode inferir que a outra metade não é brasileiro. E aí eu só preenchi na tabelinha, beleza? Continuando. Fala assim ainda, ó. Sabendo que 6,25 das funcionárias mulheres dessa empresa são brasileiras. Vem cá, 180, aqui embaixo, ó, 180 mais quem que dá 420? Só pode ser quanto? 240. 240. Então, 180 mais quem? 240 para dar 420. Aí ele falou o quê? Que 6,25 das, uma preposição, multiplicação. Então, 6,25% para retirar o símbolo de porcentagem, Josimar, eu divido por 100. Toda vez que você fizer uma continha com porcentagem, tem que retirar o símbolo. E para retirar o símbolo, divide por 100, beleza? Então, 6,25%, né, das funcionárias mulheres, das multiplicação. Quantas são mulheres? 240. Beleza? Dessa empresa são brasileiras. Então, são brasileiras. Então, vamos saber quantas mulheres são brasileiras aqui agora. Então, vai ser 6,25, né? Vezes 240 sobre 100. Isso aqui vai dar exatamente 15. Então, você vai fazer a conta aí depois, vai dar 15. Beleza? Se quiser fazer assim, pode fazer, ó, por exemplo, ó. Corta esse zero com esse zero. Aí você multiplica 6,25 vezes 24, dá 150. 150 por 10 dá quanto? Dá 15. Beleza, então vai lá na tabelinha de novo. Na tabelinha, 15. A questão falou assim, ó, 6,25 das funcionárias mulheres dessa empresa são brasileiras. Então, brasileiras, mulheres, 15 aqui em cima. Se 15 são brasileiras, quantas não são brasileiras? 225. Josmar, tem como eu saber agora o total de brasileiros? Tem. Olha a primeira linha aí, ó. Soma a primeira linha, né? Vai dar 105. Soma a segunda linha, 90 com 225, 315. Beleza? E se você somar 105 com 315, tem que totalizar quanto? 420. A tabelinha está montada, o que me perguntar eu respondo. E qual foi a pergunta? A porcentagem de funcionários, homens e mulheres não brasileiros dessa empresa é. Ele quer a porcentagem de pessoas não brasileiras. Quantos são os não brasileiros? Os não brasileiros, 90 mais 225, 315. Qual a porcentagem dentro dessa empresa? Dentro de quem? Dos 420. Se você quiser fazer uma regrinha de 3, você pode fazer. Então você fala, ó, 420 é tudo que eu tenho, 100%, 315 é meu X.
né? Diretamente proporcional. Então, você pega aí, ó, e cruz credo, se quiser. Fazendo essa continha aí, você vai perceber o que, Josmar? Que você vai ter uma porcentagem de X sendo 75%. Se é 75%, a nossa resposta é a letra D. Beleza? 75%. Ótimo. Próxima questãozinha. Beleza? Então, até esse momento, beleza, gente? Então, ó, monta a tabelinha, porque quando tem algo em comum, momentos que tem algo em comum, momentos que não há nada em comum. Homens e mulheres, nada em comum. Brasileiro, não brasileiro, nada em comum. Mas eu posso ter um brasileiro, um homem brasileiro e um homem não brasileiro. Uma mulher brasileira e uma mulher não brasileira. Beleza? Então, monta uma tabelinha que fica perfeito. O que perguntar, você responde. Próxima questãozinha. Questão 3 da prova aí, ó. Fala assim. Renato recebeu 6.325 peças idênticas que devem ser organizadas em grupo de 73 peças. Então ele recebeu um total de 6.325 peças idênticas que devem ser organizadas em grupos de 73 peças. O menor número de peças que ele terá que descartar, que ele tem que tirar do lote, né, desse lote com um total de 6.325, total que ele tem que descartar do lote, para que consiga fazer o maior número possível de grupos, né? Então, é uma questão apenas de uma divisão, uma operação matemática, né? Uma operação básica, não é isso? Operações matemáticas. Ou seja, ele tem quanto? Ele tem um lote com 6.325 peças. Ele quer separar em grupos de quanto? De 73. Beleza? Mas ele quer 73. Então, o menor número de peças que ele deverá descartar. Então, você vai fazer uma divisão. Correto? Então, olha só. Você vai pegar 632 por 73 vai dar 8. Né? 8 vezes 3, 24. Vai 2. 8 vezes 7, 56. Com 2, 58. Subtraindo, sobra 48. Abaixo 5. 485 por 73 vai dar quanto? 6. 6 vezes 3, 18. Vai 1. 6 vezes 7, 42 com mais 1, 43. Subtraindo, sobram 47 peças. Eu consigo pegar 6.325 peças, separar em grupos, né, de 73, consigo 86 grupos, e sobra quanto, Josmar? 47 peças. Então, é uma questão só de divisão. Esse resto aqui, ó, é que eu vou ter que tirar. Eu vou descartar esse resto para quê? Para que eu possa ter, né, o maior número possível de grupos. Porque o grupo ele já determinou. O meu grupo tem que ter quantas peças? 73. Então eu tenho 6.325 peças e vou dividir em grupos de 73 peças. Quantos grupos eu consigo? Eu consigo 86 grupos. Então, gente, é uma questão só de divisão. Não tem, assim, dificuldade nenhuma. Às vezes acontece o quê, né? O que acontece às vezes com o candidato? O nervosismo, o tempo que passou rápido demais, a falta de estratégia na hora da prova. Então, tem questões, são 5. Você vai perceber que tem 2 aí que não tem que fazer nada. Essa é uma delas. É ter paciência para ler, é ter tranquilidade na leitura, beleza? Para poder responder. Tá ok? Então, ou seja, são 6.325 peças. Separar em grupo de 73 peças. Quantos grupos eu consigo? 86. Não é nenhuma questão de MDC. Né? E se ele perguntar assim, qual a quantidade mínima de grupos, tá, mesmas características. Não é só uma questão de divisão euclidiana. Beleza? Vamos voltar lá. Então, o resto é quanto? 47. Né? O maior número possível de grupos que eu posso formar é 86 grupos. E sobra o que ainda? 47 peças que eu vou descartar. Letra B. Próxima questão. Questão 4.
fala assim: nenhum bom investigador é acrítico, ou seja, não crítico. Existem bons investigadores que são racionais. Do ponto de vista da lógica, utilizando apenas as informações dessa implicação, segue necessariamente que alguns... Então, é uma questão de inferência lógica, é uma implicação lógica, e que alguns... Aí eu percebo o que aqui, Josmar? Eu percebo a presença de quem? De alguns quantificadores. Nenhum. Existem. Não é isso? Nenhum. Existem. Alguns. Ou seja, eu percebo a presença de quantificador lógico. Lógica de segunda ordem, 1856, um cara chamado Frege trouxe uma nova linguagem que foi essa aí. Que lá está, deduzir novas informações daquelas fornecidas, não é isso? Então eu vou deduzir, eu vou fazer uma inferência, e essa inferência é a inferência a partir de uma dedução, que eu vou partir de premissas para uma outra proposição chamada conclusão. E quando eu percebo a presença de quantificador lógico, todo, algum, nenhum, não é conectivo, é diagrama lógico. Então é uma questão que eu vou usar aqueles diagramas lógicos, porque aí eu tenho o quê? Eu tenho proposições formadas com quantificadores. Beleza? Se tem quantificadores, diagramas lógicos na questão. Vamos lá. Então, resolvendo, eu faço o seguinte. Eu tenho que nenhum bom investigador é acrítico. Então, nenhum A é B. Né? Nenhum A é B, conjuntos disjuntos, separadinhos. Então, nenhum bom investigador é acrítico. Então, eu vou chamar de acrítico. Beleza? Nenhum bom investigador é acrítico. Depois ele fala, existem alguns, né? Existem alguns. Alguns bons investigadores são racionais. Então, interseção. Alguns bons investigadores, eles são racionais. Então, aqui dentro, né? Eu tenho algo em comum. Beleza? Algum A é B. Então, alguns existem, pelo menos um, ao menos um, existem bons investigadores que são racionais. Correto? Do ponto de vista lógico, utilizando apenas as informações dessa implicação, segue necessariamente que alguns... Mas observa aqui, nós temos duas certezas, Josimar. Quais são as duas certezas? As duas certezas que nós temos é que nenhum bom investigador, vou colocar de vermelho ainda, nenhum bom investigador, certo, é acrítico. Conjuntos disjuntos separados, nenhum A e B. A outra certeza que eu tenho é que existem bons investigadores que são racionais. Então, pelo menos um tem interseção. Aqui, pelo menos um no mundo tem que existir. Quantificador particular afirmativo. Beleza. Mas entre racionais e acrítico, não me falou nada. Então, esse conjunto acrítico, ele pode estar longe? Pode. Eu vou apagar ele. Ele pode estar longe? Pode. Então, esse conjunto acrítico, ele pode estar onde eu coloquei antes? Eu vou pontilhar. Ele pode estar aqui? Pode. Mas ele pode muito bem pegar um pouquinho de quem? Dos racionais. Como ele pode muito bem, Josimar, estar dentro dos racionais. Porque eu não tenho certeza. Entre racionais e acrítico, a questão não me trouxe nenhuma proposição que falasse sobre isso. A certeza que nós temos é que nenhum bom investigador é acrítico. E que alguns bons investigadores existem, são racionais. Mas entre racionais e acríticos não me falou nada. Por isso que eu pontilhei esse conjunto acrítico. Porque ele pode estar longe, ele pode pegar um pouquinho do racional, ou até mesmo estar dentro do racional. Mas a questão fala bem assim, segue necessariamente que alguns, olha só, a certeza que eu tenho é que tem elemento aqui, ó.
Então eu falo o seguinte, eu vou partir de onde eu tenho certeza. Alguns racionais, por eles serem bons investigadores, eles não são acríticos. Então, alguns racionais não são, alguns racionais, por eles serem bons investigadores, eles não são acríticos. Então, alguns racionais não são acríticos. Alguns racionais não são acríticos. Mas quando eu falo para você que não são, olha que interessante essa questão, não são acríticos, o que são acríticos que ele colocou lá no comando? São não críticos. Então, aquele que não é acrítico é porque ele é crítico. Ó, não acrítico é uma dupla negação, não é? Então, alguns racionais não são acríticos. O que eu posso resumir isso aí? Eu posso falar o seguinte, que alguns racionais não são acríticos, agora são acríticos. Então, alguns racionais são acríticos. Resposta, letra D. Alguns racionais são críticos, né? São críticos. Aqui eu vacilei. A negação de não acrítico, tirei esse azinho daqui, ó. Isso. Não são acríticos é porque são críticos. A negação da negação é a dupla negação que vira uma afirmação. Então, na verdade, nós temos o que aí? Alguns racionais são críticos. Porque não acríticos é porque são críticos. A resposta é a letra D. Alguns racionais são críticos. Beleza pura. Perfeito? Correto? E por último, né, a última questãozinha rapidinho para a gente finalizar, fala o seguinte. Quanto tempo faz que você não vê ou usa uma moeda de 1 centavo? Embora não sejam fabricadas desde 2004, elas permanecem em circulação e, conforme apurou o Jornal do Comércio junto ao Banco Central, não há previsão de que sejam retiradas do mercado. São 1,2 bilhões, né, 1,2 bilhão de unidades em circulação. Então é 1,2 bilhões, né, então 1,2 bilhão de unidades em circulação. Aí fala bem assim, ó, de acordo com o dado fornecido no texto, se o Banco Central decidir substituir o total de moedas de 1 centavo em circulação por moedas de 5 centavos, perfazendo o mesmo valor em reais, das atuais moedas de 1 centavo em circulação, seria necessário um total de moedas de 5 centavos igual a... Ele quer substituir. Nós temos o seguinte, em quantidade, nós temos... gente, eu nem li a questão aqui, ó, ali foi do meu material. Então, ó, de acordo com o dado fornecido no texto, se o Banco Central decidir substituir o total de moedas de 1 centavo em circulação por moedas de 5 centavos, perfazendo o mesmo valor em reais, das atuais moedas de 1 centavo em circulação, seria necessário um total de moedas de 5 centavos igual a... Olha só, nós temos 1,2... Nós temos, a questão falou o seguinte, que nós temos 1,2 bilhão de moedas, né? De unidades de 1 centavo. Então, de 1 centavo, então unidade, ó, 001, 1 centavo. Se eu transformar isso aqui em dinheiro, eu tenho 1,2 bilhões, né? Colocar no plural mesmo. 1,2 bilhões de unidades, 1 centavo. Eu vou ter quanto em dinheiro? Então, eu vou pegar 1 bilhão e 200 milhões. Eita, olha o tanto de zero. Não é isso? Vezes, para saber em dinheiro, 1 centavo. Não é isso? Não tem duas casinhas aqui, gente? Tira 2 zerinhos. Então, vai ter o que na verdade? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tiram 2 zerinhos, ficam 6 zerinhos. Nós teremos 12 milhões, né? 12 milhões de reais. Isso em dinheiro.
Agora, 12 milhões de reais, eu consigo quantas moedinhas de 5 centavos? Aí eu venho aqui, ó, pego 12 milhões, porque 1,2 bilhões de unidades de 1 centavo corresponde a 12 milhões de reais em grana. Então, vou pegar aqueles 12 milhões e vou dividir por 5 centavos para saber quantas moedas eu vou ter. Só isso, né? Então, dividindo aqui, né, tem 0,05 aqui no divisor, aumenta mais 2 zerinhos aqui e caminha a vírgula para frente. Não é isso? Pega o 120 aqui, 120 por 5 dá 24. Tem mais quantos zerinhos aqui, Jusmar? Ó, quantos zerinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vem. 240, né, milhões. Então eu vou precisar de 240 milhões de moedas de 5 centavos. Correto? Porque a pergunta é, seria necessário um total de moedas de 5 centavos igual a 240 milhões de moedas de 5 centavos. Beleza? Gente, eu fui um pouquinho rápido no final porque o tempo já passou. 5 questões, uma questão de multiplicação e divisão. Aquela questão lá também, né, dos lotes, é uma questão só de divisão, não foi tão difícil, tá? De 5 questões, essas 2 questões foram bem tranquilas, a questão porque o texto foi um pouquinho longo aí, mas assim, beleza? Estamos aqui, respondemos essa e na próxima, né, próximo concurso CESIP também quero estar com vocês aqui respondendo. Um grande abraço a todos, espero que tenha ajudado.